porque ser ocupado é diferente de ser produtivo. Toma cuidado com isso. Se você tem gerente, dê poder a ele, dê autoridade a ele. Tudo que você puder registrar e documentar dentro da sua empresa como a garantia da informação, você deve fazer. Fala, comandantes! Bem-vindo ao Comodcast, episódio 3. E hoje estamos aqui com Milena Lopes, né? Ela que é nossa gestora de pessoas e de processos. Trabalha muito tempo nessa área, formada na área de administração, especialista em processo e pessoas. E o nosso tema de hoje é pare de apagar incêndios e organize os seus processos. Mesmo que você seja uma empresa pequena, tá? Não é porque você é uma empresa pequena que você não consegue organizar o seu negócio. Então, se esse conteúdo te interessa, já vai deixando o like, se inscreve aqui no nosso canal e fica com a gente até o fim desse vídeo, que vai ter muita dica valiosa aqui para você. Beleza? Milena, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, né? A galera aqui vai gostar muito do que você vai falar hoje pra gente. E eu quero começar dizendo o seguinte, e te perguntando, né? Dá para organizar os meus processos, mesmo eu sendo uma empresa pequena? Sim, dá para organizar seus processos, porque eu sempre gosto de colocar que processo e organização cabem em qualquer situação da nossa vida e no dia a dia. Principalmente se você tem visão de ampliar e crescer cada vez mais o seu negócio. Porque com um processo bem estabelecido, bem feito, a chance de você crescer e prosperar aumenta gradativamente. Legal. E qual é o preço que eu pago se eu não organizar o meu negócio, os processos internos? Qual é o preço que eu pago? E assim, me fala também que tipo de processos eu posso organizar, né, na minha empresa. Detalha pra gente aí também. Eu gosto de listar algumas situações em que a falta de organização pode interferir diretamente na sua empresa. O primeiro é a relação ao tempo. Quando um processo não é claro ou bem estabelecido, há perca de tempo. Por exemplo, o seu funcionário pode gastar muito tempo exercendo algum tipo de atividade que, se tivesse sido organizado anteriormente ou padronizado, você poderia diminuir o tempo do processo e também gerir melhor os seus recursos. Já o segundo ponto seria justamente a questão do gerenciamento dos seus recursos. Por quê? Evitaria de você, por exemplo, em relação ao seu estoque, comprar produtos que não têm uma boa rotatividade ou até mesmo comprar produtos repetidos dentro do seu estoque da sua empresa. Então, você pode dizer que uma organização de processos ele pode começar até do básico, por exemplo. Qual é o processo padrão de eu atender o meu cliente? Qual é o processo padrão de eu efetuar uma venda? Qual é o processo operacional padrão de eu organizar ali meu fluxograma interno de trabalho, seja financeiro, seja de estoque, como ela falou, seja de gestão. E eu acredito, Milena, que sem processo você não se torna uma grande empresa. Porque grandes empresas têm processo, pequenas empresas não, né? E se você quer sair do operacional do seu negócio em algum momento dele, você precisa de processos, né? E a gente está aqui para isso, para te ajudar nesse vídeo, explicar como é que você aplica esses processos na sua empresa e quais são os erros mais comuns que os donos de pequenas e médias empresas cometem ao tentar implantar processos na sua empresa. Eu acho que seria a desistência da implantação do processo, porque, querendo ou não, o próprio nome já diz, há um processo. Requer um tempo para tanto ser implementado dentro da empresa, quanto também para o grupo ou para os funcionários se adaptarem a esse tipo de mudança. E querendo ou não, todo tipo de mudança demanda um pouco de tempo e um pouco de paciência e de reajustes. Não se engane, ao implementar um processo na sua empresa, na sua vida ou em qualquer área que você desejar, vai demandar um tempo e também vai surgir a necessidade de reajustes. Por quê? Porque, querendo ou não, em algumas situações é tentativa e erro. Você vai fazer um planejamento, você vai analisar se é viável esse planejamento e vai colocar em prática. E somente quando colocar em prática é que você vai fazer os ajustes necessários. Você viu, por exemplo, que colocou em prática determinada situação, mas sempre pode melhorar. É a questão do Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. Você viu que determinada situação você pode gerir melhor os seus recursos, mesmo com o processo já tendo encaminhado, estabelecido. Você viu que tem a possibilidade de um ganho maior de tempo, ou até mesmo um preparo melhor dos seus funcionários que vai interferir no processo como um todo. E também evita estresse, né, pessoal?
Então, se você tem uma equipe muito estressada, uma equipe sobrecarregada, onde muitos trabalham pouco e poucos trabalham muito, isso é falta de processo, beleza? E você ter processos claros no seu negócio vai te ajudar a não ter que ficar falando a mesma coisa todo o tempo. Se isso ocorre no seu negócio, é porque falta processo, beleza? E o processo, o segredo do negócio, na verdade, é porque é o seguinte, ó, uma grande empresa é feita de métodos excepcionais executado por pessoas simples. Então, o seu processo precisa ser eficiente, simples e claro, tá? Para que a tua equipe entenda e ao mesmo tempo seja simples de você controlar aquilo, não seja um negócio muito complexo, né? Para que a pessoa consiga também gerenciar, ok? Beleza, um exemplo de processo muito bem feito é da McDonald's, né? Por exemplo. Exatamente. Foi o segredo do negócio deles, foi o processo, a rapidez na qual eles faziam hambúrguer, né? Que inclusive você consegue assistir no filme Fome de Poder, né? Para quem ainda não assistiu, acho que basicamente todo mundo assistiu, mas quem não tiver assistido ainda ou quiser reassistir o filme para aprender um pouco mais, eu recomendo. Beleza? Ok, menina. Mas eu sou um empresário pequeno. Eu sou um empresário pequeno e eu não tenho muito tempo. E como que eu consigo implementar isso no meu negócio? Mesmo eu não tendo muitos recursos, eu não sou tão grande assim e não tenho tempo para fazer isso. Bom, eu acho que o primeiro passo, se você deseja implementar processos na sua empresa, é análise. O que é que você vai fazer? Você vai parar, sentar e pensar. O que eu preciso melhorar na minha empresa? E é através dessa primeira análise que você pode até pegar um lápis e um papel ou fazer uma listinha no telefone e começar a escrever o que é que pode ser melhorado. É a questão do atendimento ao meu cliente, para a padronização dos meus funcionários, todo mundo atender da mesma forma. É a questão da agilidade da entrega do meu produto. Eu posso organizar estrategicamente os produtos dentro da minha empresa para ser mais rápido. Por exemplo, eu posso criar placas que indicam o processo com passo a passo para os meus funcionários, para dar clareza e agilidade no passo a passo, dentre tantas outras ferramentas. E não se preocupe, para você iniciar processos dentro da sua empresa, você não precisa de grandes recursos. O primeiro passo é a organização. Beleza, mas como é que eu sei, menina, se um processo que eu implantei lá no meu negócio está dando certo ou não, né? Como é que eu sei disso? Como é que eu faço a medição desse processo no meu negócio? Dependendo do tipo do processo que você vai implementar na sua empresa, você pode utilizar ferramentas e parâmetros de análise. Por exemplo, se você implementou para que o processo da sua empresa, o atendimento seja mais rápido, você pode medir o tempo do atendimento dos seus colaboradores, claro que levando em análise cada tipo de atendimento, para ver se está dentro do padrão desejado para o que foi estabelecido de processo. Então, além de eu implantar processos, eu preciso medi-los. Sim. Não é isso? Então, eu preciso de indicadores. Sim, para você saber se está dando certo ou não. Outro grande indicador que vai demonstrar se você está tendo sucesso ou não seria o feedback, tanto dos seus clientes quanto dos seus funcionários. Porque, querendo ou não, há sempre aquela comunicação mútua. E você vai ser o canal receptor para saber se está dando certo ou não, ou se precisa fazer alguns ajustes de melhoria. Porque seu cliente, querendo ou não, vai lhe repassar feedbacks. Olha, o atendimento melhorou, ou está mais rápido, ou sua empresa está organizada. Seus colaboradores vão demonstrar visivelmente ou através de reuniões de feedback que o processo da empresa melhorou, questão de tempo, agilidade. Você será o maior termômetro da sua empresa utilizando as ferramentas disponíveis a seu favor. Deixa eu te perguntar então, Milena. Beleza, ok, então... mas você acha que o dono da empresa, ele deve, primeiro, entrar no processo, fazer, validar, otimizar, criar uma documentação desse processo, e aí só então ele repassar para o time esse processo já validado e documentado?
Eu acho que em algum momento, em determinado momento, você, como dono da sua empresa, você deve acompanhar todo o processo da sua empresa. Não estou dizendo que todos os dias você vai fazer isso, mas em algum momento você vai precisar fazer uma análise. Desde como está sendo executado a parte da limpeza dos seus colaboradores, até a parte estratégica da parte de gestão da sua empresa. Então, para que você tenha esse parâmetro, você deve sim participar de todos os processos da sua empresa, ter pessoas de confiança que te ajudem nesse processo e para que você consiga medir e, de certa forma, estar ali no dia a dia, saber se está dando certo ou não. E, inclusive, Milena, na administração, eu escuto muito falar sobre o modelo POP, né? Talvez alguém, se você já estudou administração, você deve ter ouvido falar nisso. Na prática, isso, no dia a dia, como é que eu implemento o modelo POP e o que é modelo POP, né, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora? Bom, o que é POP, né? É procedimento operacional padrão. Basicamente é um processo, um passo a passo que deve ser seguido por todo mundo da empresa. Basicamente é um passo a passo, um manual simples do que deve ser feito e É executado. como se fosse um script, né? O teu time precisa saber exatamente o que deve fazer em tal situação, né? Muitas vezes, essa documentação, não necessariamente ela fica 100% pronta. Ela sofre adaptações, existem exceções. Mas, por exemplo, eu sou uma loja e acontece de ter devolução de produtos. Então, qual é o procedimento operacional padrão para devolução de produtos? Na situação X, Y, Z. É tipo isso, ok? É importante que você tenha isso documentado de alguma forma, tá? Para que teu time saiba exatamente o que fazer e aí não fique qualquer coisa, se for o seu caso, né, que aconteça na empresa, aconteceu qualquer situação, liga para o dono. É verdade. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? E aí, meu amigo, você não tem paz, não tem vida. Você não tira férias, você não consegue viver com a sua família, aproveitar algum tipo de momento, sair do seu negócio, porque se você sair, vira um caos, né? É verdade. Então, é muito importante isso. Você pode falar um pouco mais sobre essa... Outro ponto importante a respeito do POP é também a questão da padronização e justiça, né? Porque, por exemplo, você não pode cobrar um colaborador que você ensinou de uma forma e o outro que você ensinou de uma forma totalmente diferente. A questão da padronização dos processos vai te ajudar até você medir e conseguir cobrar de forma igualitária todos os seus funcionários. Porque com um procedimento passo a passo bem estabelecido, você vai conseguir fazer medidas, né? Porque, por exemplo, vamos pegar um treinamento, que é algo muito comum que a gente faz aqui dentro da nossa empresa. Através dos treinamentos, a gente tem um roteiro e um passo a passo. Então, se eu sei que o meu primeiro colaborador teve um treinamento, está dando certo, o segundo, o mesmo processo de treinamento, o terceiro, o mesmo processo de treinamento, e o quarto, por algum motivo, não está tendo a mesma entrega, você já consegue ter uma análise diferenciada. Opa, esse daqui eu fiz o mesmo processo que eu fiz com os outros três, tá tudo igual, mas a entrega está sendo diferente. O porquê? Tanto a entrega para mais ou para menos. Se for para mais, você vai descobrir o motivo e tentar implementar para que todo mundo fique no mesmo nível. Se for para menos, você também vai fazer uma análise para saber o porquê da entrega não estar sendo igual. Legal. E como é que, por exemplo, uma pergunta que eu queria te fazer também é, você acha que ser ocupado, ser uma pessoa ocupada, ou teu time ser muito ocupado, é a mesma coisa de ser produtivo? Não. Existe diferença nisso? Existe. E o processo influencia nisso? Sim, porque ser ocupado é diferente de ser produtivo. Porque, querendo ou não, ser ocupado, eu posso estar sendo ocupado com tarefas repetitivas que poderia estar aplicando aquilo ali, o meu tempo em outra A pior coisa. coisa que existe é você fazer muito bem ou por muito tempo uma coisa que não precisava ser feito, né? É verdade. Então, realmente, é E importante. parte também daquela história do machado, né? Ele precisa ser afiado para cortar bem. Então, Entendi. querendo ou não, constantemente você precisa estar afiando a lâmina para saber que está sendo para fazer o processo mais rápido. Porque se uma lâmina estiver cega, né, não estiver bem afiada, você vai aplicar mais força, mais tempo e vai ter um resultado maior. Se ela for bem afiada, você vai aplicar menos força, menos tempo e o resultado será melhor. Legal. E tu acha que para isso precisa de reuniões periódicas com o time?
E para você, o que é uma reunião produtiva? Precisa. Você tanto pode fazer reuniões individuais, por setores e de equipe. O ideal é que você, dependendo da sua necessidade, né, dos seus funcionários, seja feita uma reunião semanal, ou por setor, ou até mesmo individual, e você pode estabelecer reuniões por período, né? Por semestre, por trimestre, até porque vai ser através dessas reuniões que você vai trazer para a sua equipe as suas metas mensais, ou as suas metas anuais, se elas foram alcançadas ou não, os objetivos. Você vai transparecer para a sua equipe a organização e o que você deseja no período desejado. Entendi. E assim, reunião produtiva é uma reunião que tenha objetivo claro e quando terminar a reunião, alguém tenha chegado, ou a equipe tenha chegado a um denominador comum, né? Porque tem muita reunião que um e-mail resolveria, né? Uma mensagem resolveria no grupo, né, de WhatsApp da empresa, entendeu? Tem muita reunião desnecessária. Então evite reuniões desnecessárias, mas reunião onde você possa fazer pontuais e principalmente com os líderes, né? Porque dentro da empresa existe o estratégico, o tático e o operacional. E operacional. Exatamente. Inclusive, como é que funciona isso dentro da empresa? Quem é o estratégico, quem é o tático, quem é o operacional? Pronto, basicamente funciona como se fosse uma pirâmide. O operacional, basicamente, é quem executa o que foi planejado. O operacional, tem o estratégico, o tático e o operacional, né? O operacional é quem vai executar. O estratégico é quem vai planejar o que vai ser executado. E o tático vai ficar naquele meio termo entre os dois, né? Que vai fazendo a medição entre o operacional e o estratégico. Então temos o estratégico, que é o dono da empresa, temos o tático, que é o gerente, e temos o operacional, que é o restante da equipe. O estratégico, o dono, ele tem a ideia, ele entra com a estratégia, cara, eu quero vender mais. Chega para o tático, que é o gerente, eu quero vender mais. E aí eles combinam uma estratégia, o tático, que é o gerente, ele vai garantir junto com o restante da equipe que esse processo ocorra. Então ele vai cuidar do como. Como eu vou fazer isso? E é importante que isso ocorra, porque se o dono atravessa o gerente, que faz parte dos processos da empresa, se ele atravessar o gerente e for direto para a equipe, ele cria uma coisa chamada buraco tático no negócio dele. E aí, não importa, o gerente dele fica inoperante, porque aí o que acontece é que tudo que ocorrer, a equipe vai chegar ao dono e não ao gerente. Ele vai ser só um banana que fica lá dizendo alguma coisa, mas ninguém escuta ele porque ele não tem moral com o time, já que o time vai direto para o dono. Isso é muito comum acontecer em pequenas empresas. Então, toma cuidado com isso. Se você tem gerente, dê poder a ele, dê autoridade a ele. E quando você quiser reclamar com a equipe, a não ser que seja uma exceção de uma reunião geral com todo mundo, reúna-se com o seu líder e faça o seu líder se reunir com a equipe. Ok? É muito importante que você faça isso na organização do seu negócio. E eu recomendo o livro O Mito do Empreendedor, tá? Que é um livro que vai te ajudar também na organização de processos. E tem todo esse conteúdo que a gente está conversando aqui hoje. Legal? Uma dor muito grande, Miranda, que a gente tem nas empresas, por incrível que pareça, mesmo que esteja todo mundo junto, é a falta de comunicação clara. Pode ser que todo mundo esteja no mesmo ambiente, mas você fala uma coisa, ela faz outra, ou ela disse que fulano não falou aquilo. E é claro, isso acontece muito em empresa que não tem processo. Sim. E aí, como é que você acha, né, que a gente pode resolver isso de forma prática? Primeiro, em caso de reuniões, deve haver uma ata, né, de reunião para que você escreva as pessoas que estavam participando da reunião, o que foi decidido nessa reunião e os temas das próximas reuniões. Só um ponto, pessoal, isso é importante, a gente utiliza aqui, né? Sim, a gente tem ata de reunião. Então a gente faz a reunião, quando termina a reunião, combinamos aquilo? Combinamos. Todo mundo assina, a gente escreve o que a gente combinou, todo mundo assina. Quando a gente tem uma dúvida, porque depois de uma semana, 12, ninguém lembra o que combinou, a gente vai consultar a ata. E lá na ata vai ter o que a gente combinou e a gente segue o que a gente combinou. Funciona assim. Exatamente. E evita a confusão, porque, você não falou isso, espera aí, vamos consultar a ata. Exatamente. Tá dizendo que sim, combinamos isso aqui. Ok? Então, eu acho que é uma dica de ouro, na verdade. Você já vale o like, ó. Já vale o like aí no vídeo, só essa dica de ouro aí.
A segunda dica é você ter um canal em comum de comunicação. Que canal? Você pode utilizar o Telegram como canal oficial da sua empresa de comunicação, ou o WhatsApp, ou até mesmo um e-mail padrão da sua empresa, em que no mesmo seja colocado as informações importantes e relevantes, que todos os seus colaboradores estejam inseridos nele, ou um setor específico que você queira comunicar. Por quê? Para ficar registrado. Tudo que você puder registrar e documentar dentro da sua empresa como a garantia da informação, você deve fazer. Porque, como o Jean disse, a gente é humano, a gente é falho. Pode ser que a gente tenha combinado uma coisa hoje, daqui uma semana a gente não se recorde 100% de tudo que a gente combinou e ocorra ruídos nessa comunicação. Mas, você combinou isso, isso e isso. Não, mas isso aqui eu não combinei. Eles combinou sim, porque está anotado aqui, na hora, no dia tal, você estava presente, fulano de tal também estava presente e foi combinado isso aqui. Legal. Então, o que está documentado, está registrado, está salvo, você tem como assegurar tanto a sua palavra como de outras pessoas. Uma coisa importante, pessoal, também é o seguinte, beleza, crie processos na sua empresa, valide-os, coloque para rodar, mas também você precisa arrumar uma forma de medi-los, ok? Com indicadores, com KPIs, né? De medição de processos. Processo de TMA, né? Tempo médio de atendimento ao cliente, ou de venda, né? Tempo médio de venda. Né? Ticket médio, se você quer saber se o teu cliente, tua venda, né? Teu vendedor está vendendo mais ou menos ali em média para o teu cliente. Quanto tempo o cliente leva para poder finalizar a venda com ele também. É importante. Organizacional também da sua empresa, como é que você consegue medir ali a organização do seu negócio. É importante isso porque, se possível, você tem isso de forma clara. E aí, inclusive, é uma coisa que vai te ajudar é o nosso sistema, tá? Porque com o nosso sistema de gestão, ele vai te ajudar a tanto organizar os processos da sua empresa, mas você ter um sistema muito bom te ajuda, mas o segredo é o processo, mas ele vai te ajudar a medi-los. Você vai ter vários indicadores lá que vai indicar se o seu negócio está indo no caminho certo ou não. Tá? É igual a história do médico, onde toda vez que ele precisava saber, o paciente está internado lá na cama. E aí, para ele saber se o paciente está bem ou não, se ele não tiver indicador, ele tem que abrir o paciente para ver se está tudo certo. Se ele tivesse só um indicador no painel lá para saber se está tudo certo, ele só olha para o indicador, está tudo certinho, e vai para o próximo. Da mesma forma funciona o teu indicador, né? Um sistema que vai te ajudar nisso. Então, fala com a gente aqui, Comand System, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para você conhecer um pouco mais das nossas soluções. Inclusive, se inscreve no nosso canal aqui, no nosso Instagram também, tá aí embaixo, nosso site, para você consultar e ver um pouco melhor sobre o nosso negócio, nossos produtos. E vai te ajudar muito no seu negócio, beleza? Milena, para a gente encerrar nossa conversa, já está um pouco extensa, né? Então, vai tomar muito tempo também da galera, mas foi uma conversa muito boa. A gente conseguiu, acredito eu, que esclarecer muita coisa para os nossos ouvintes, convidados. E qual é a dica de ouro que você daria, para finalizar aqui, que você daria para os empresários para implementar, para colocar processos, simplificar o processo também? Porque é uma coisa importante, às vezes você implementa processos, só que são muito complexos. E processos muito complexos não são seguidos. Não são colocados em prática, é verdade. Né? Então, qual é a dica de ouro que você dá pra gente aí, pros empresários, sobre isso? Bom, a dica de ouro, eu acho que eu deixaria basicamente o passo a passo que é seguido, né? Você analisar, planejar, executar e medir e melhorar. Basicamente, se você seguir esse passo a passo, você já está iniciando um processo dentro da sua empresa e com certeza, né, terá sucesso. Legal. Milena, muito obrigado por ter vindo, tá? Agradeço demais, né, a presença dela aqui com a gente. O tempo dela é curto, mas a gente conseguiu um tempinho aí com ela. E eu também agradeço a você ter ficado até aqui com a gente, até o final desse vídeo. E eu espero que você já tenha deixado o like aí pra gente, ajudar esse conteúdo a expandir para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e possamos ajudá-las a ter um negócio mais gerencial, lucrativo e organizado no seu negócio, tá bom? E evitar muita dor de cabeça. E é isso. Se você gostou do nosso vídeo, curte, se inscreve aqui no nosso canal, no nosso Comunicast, e eu te vejo no próximo vídeo, episódio 4, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!